Quando a gente olha para a guerra da Ucrânia hoje, dá para sentir que o clima mudou muito desde aqueles primeiros meses de 2022. No começo, o mundo via um país pequeno, invadido por uma potência nuclear, resistindo com coragem, e a narrativa era clara. De um lado você tem a Rússia de Vladimir Putin com um projeto de poder agressivo e autoritário, e do outro, um povo que não pediu pela guerra, tentando defender sua terra, sua família, sua liberdade. Só que o tempo passou. A guerra se arrastou, a conta humana e financeira explodiu, a paciência dos aliados começou a diminuir e dentro da própria Ucrânia começaram a aparecer rachaduras muito sérias. E é exatamente nesse ponto que muita gente ainda não percebeu a gravidade da situação. A Ucrânia não enfrenta apenas a Rússia, enfrenta também o desgaste interno, a corrupção, a fadiga social e o risco de colapso político iminente. Antes de continuarmos, por favor, deixe seu like e comentário para ajudar no engajamento. Se gostar do conteúdo, por favor, compartilhe com um amigo e se inscreva no canal para continuar acompanhando análises como essas. Veja bem, esse cenário é complicado de entender se a gente ficar somente no nível da manchete. Então, vale muito a pena organizar as ideias com calma, porque é uma situação bem complexa. Primeiro, existe um dado aqui que é difícil de ignorar. A Rússia não desistiu do objetivo estratégico de enfraquecer a Ucrânia de forma permanente. Não é só uma disputa de território, é uma tentativa de quebrar a capacidade do país de funcionar como um Estado estável, pró-Ocidente, integrado ao mundo democrático e capitalista. E para isso, Moscou não atua apenas com tanques e mísseis. Ele aposta na destruição da infraestrutura energética, no medo da população, no colapso econômico e, em certo grau, na implosão política interna. É uma guerra militar, mas também psicológica, econômica e informacional, que deixa essa situação ainda muito mais séria. Um dos aspectos mais preocupantes, olhando para esse próximo inverno que se aproxima, é o ataque sistemático da Rússia à infraestrutura de energia e transporte da Ucrânia. Veja bem, depois de quase 3 anos de conflito, os russos eles foram aprendendo com os próprios erros e ajustando esses ataques. Os ataques com mísseis e drones ficaram mais precisos, mais coordenados, mais difíceis de interceptar. Quando se fala em apagões, não se fala apenas de desligar a energia elétrica por algumas horas. Trata-se de atingir subestações críticas, centrais de distribuição, grandes interconexões de alta voltagem. Se esses pontos forem atacados em massa, no auge do inverno, não é só desconforto. É risco real de cidades inteiras ficarem dias sem aquecimento, com água e sistemas básicos colapsando. Eu não preciso dizer que muitas pessoas podem até mesmo morrer por conta disso. Isso fica ainda mais sério se a gente lembrar que muitas cidades ucranianas usam sistemas centrais de aquecimento herdados da era soviética. O que é isso? São tubulações enormes, gigantescas, que aquecem bairros inteiros. Se essas estruturas congelarem ou simplesmente racharem, leva meses para consertar. E há analistas que sugerem que Moscou pode estar guardando um ataque coordenado, estratégico, terrível justamente para o momento mais frio, como uma espécie de golpe final psicológico. O objetivo não seria necessariamente tomar Kiev de uma vez, mas tornar a vida urbana tão dura que milhões de ucranianos simplesmente não consigam viver com dignidade ali. Em outras palavras, usar o frio como arma de guerra. E o frio lá é muito severo. Enquanto isso, no front, o quadro também é mais pesado. A Rússia, mesmo pagando um preço enorme em vidas, continua avançando, especialmente em regiões como Donbass e parte do sul em Zaporizhia. Não são grandes avanços relâmpago. É um processo lento, sangrento, de muito desgaste. Só que essa dinâmica tem um impacto político brutal. Conforme linhas ucranianas vão cedendo aqui e ali, a sensação de desgaste interno só aumenta. E nesse ponto entra um fator que, moralmente falando, talvez seja o mais delicado, que é o aumento das deserções. Há relatos de que o número de soldados que abandonam a linha de frente cresceu várias vezes em relação ao ano passado.
Mais do que julgar moralmente esses homens, é preciso entender o que isso revela. Cansaço, sensação de sacrifício sem fim, dúvidas sobre a condução da guerra, medo de estar sendo usado por uma elite que, na prática, não se sacrifica na mesma medida. Essa é a impressão que eles têm. E fazer essa crítica aqui não é ser contra a Ucrânia, muito pelo contrário. É entender o lado humano da história. Porque a Rússia, ela está sendo covarde, ela quer apenas invadir a Ucrânia, tomar a Ucrânia, independente de que modo seja. Esse é justamente o elemento que alimenta a crise política. A percepção de que, enquanto o povo aguenta o apagão, o frio, morte e pobreza, uma parte da elite política e empresarial continua fazendo negócios, acumulando poder e, em alguns casos, se aproveitando até mesmo da situação da guerra para enriquecer. O escândalo recente em torno de contratos ligados à proteção de infraestrutura energética, com suspeita de desvio de milhões e também superfaturamento em plena guerra, é um símbolo disso. Pode ser uma desinformação russa? Pode. Mas e se não for? A imagem de fortunas em dinheiro vivo, luxo exagerado, supostas vantagens em contratos que seriam essenciais para proteger usinas e centrais de energia, circulando enquanto mísseis caem, tem um efeito devastador na confiança social. Boa parte da indignação dos ucranianos vem exatamente dessa sensação de traição. Porque não é só corrupção normal. Como se fala em corrupção em época de guerra? É um absurdo isso acontecer. É a corrupção sobre equipamentos e obras que deveriam proteger o país de ataques russos. Vários relatos falam em atrasos na construção de defesas em torno das instalações críticas, justamente porque os responsáveis estariam brigando por porcentagens de propina. É o que dizem algumas manchetes internacionais. Isso, se confirmado, deixa a situação moralmente quase insustentável. Soldados e civis morrendo em cidades sem proteção adequada. Não apenas porque o inimigo é forte, mas porque alguns funcionários teriam colocado o lucro pessoal na frente da segurança nacional. E, diante disso, a atuação das instituições anticorrupção da própria Ucrânia ganhou um peso simbólico muito grande. O órgão responsável pelas grandes investigações começou a ir atrás de figuras ligadas ao círculo político mais próximos do presidente Volodymyr Zelensky. Então, surgiram denúncias envolvendo empresários que trabalharam com ele no passado, altos funcionários, gente com acesso direto ao poder. E aí a coisa ficou ainda mais sensível, porque apareceu a suspeita de que teria havido tentativas de interferência política para controlar ou enfraquecer essas investigações. Alguns dizem, o órgão ele foi corrompido, está sendo usado pela Rússia. Bom, eu acho difícil isso acontecer diante do cenário onde a Ucrânia praticamente criou uma espécie de filtro muito severo. Eu acho difícil algum russo entrar dentro da Ucrânia para fazer esse tipo de infiltração para poder criar uma sabotagem interna. Medidas legais para mudar a autonomia das entidades investigadas, pressões, prisões de agentes que conduziam os casos e tal, tudo isso alimentou a impressão de que o governo, em vez de apoiar integralmente a limpeza, estaria tentando limitar os danos. É importante ter muito cuidado aqui, porque até o momento não há provas públicas de que o próprio Zelensky tenha participado diretamente de esquemas de corrupção nessas áreas. Ele não foi formalmente acusado. Mas do ponto de vista político, isso não resolve tudo. Um presidente que chegou ao poder com a promessa de combater a velha cultura de corrupção e clientelismo não pode se dar ao luxo de parecer conivente ou de blindar aliados, se isso for verdade. Em tempos de guerra, a tolerância com esse tipo de comportamento cai para quase zero. E as pesquisas de opinião começam a refletir isso, com queda forte na confiança em relação à presidência, mesmo entre pessoas que continuam vendo a Ucrânia como vítima legítima da agressão russa. É isso que eu quero que você entenda. Analisar esses problemas sérios que estão acontecendo dentro da Ucrânia não quer dizer que você esteja torcendo pela Rússia. Esse desgaste interno tem impactos diretos no apoio internacional. Nos Estados Unidos, boa parte do Congresso
passou a questionar a continuidade de grandes pacotes de ajuda sem mais transparência e controle. A chamada fadiga ucraniana começou a ganhar espaço no debate, principalmente entre setores mais preocupados com o aumento da dívida pública americana e com problemas internos. A Europa, por sua vez, enfrenta seus próprios desafios econômicos, crises migratórias, pressão social. Sempre que aparece uma denúncia de desvio de dinheiro, de má gestão ou de falta de responsabilidade em Kiev, isso vira munição para partidos europeus que não querem prolongar o apoio financeiro. E a Ucrânia precisa mais do que nunca desse apoio. Figuras políticas de países aliados já deram declarações muito cuidadosas, mas extremamente duras, dizendo que não podem justificar para os seus contribuintes mandar bilhões para um país onde parte do dinheiro corre risco de ser capturado por corrupção. Mesmo líderes historicamente simpáticos à causa ucraniana têm advertido que a tolerância do eleitorado está caindo. A mensagem aqui é clara: se Kiev não for firme contra os próprios corruptos, corre o risco de perder o suporte que, até aqui, foi extremamente essencial para manter a máquina militar funcionando. Mas também é preciso entender o outro lado. Zelensky está ocupado demais criando estratégias para se proteger dos russos. Então será que sobra realmente tempo para ele dar atenção para a corrupção? Só que ao mesmo tempo também é preciso analisar que para se proteger da Rússia é necessário ter esse controle, é necessário ter esse investimento entrando na Ucrânia para comprar armamento, para manter os soldados, para manter até mesmo o próprio Estado. Então Zelensky, ele está numa situação extremamente difícil. E particularmente eu, pessoalmente falando, não acredito que o Zelensky esteja participando de corrupção. Se ele cometeu algum erro, talvez seja apenas fingir que não vê porque ele está ocupado demais com a guerra. Posso estar sendo ingênuo demais, mas essa é a percepção que eu tenho. Ao mesmo tempo, existe um debate muito interessante acontecendo dentro da própria Ucrânia e nos círculos acadêmicos. Essa reação muito forte das instituições anticorrupção é sinal de fraqueza ou da força democrática? Alguns analistas estrangeiros insistem que o fato de o país, em plena guerra, investigar gente ligada ao alto escalão prova que ainda há algum grau de pluralismo, de liberdade civil, de controle social. E isso é interessante até mesmo para defender o próprio Zelensky, que particularmente no início eu tinha desconfiança, hoje não mais. Porque quando você está com um país em estado de guerra, você cria leis marciais, onde o líder pode concentrar todo o poder praticamente nele mesmo. E se existe institutos que combatem a corrupção, que até mesmo estão apontando, possivelmente, talvez o nome de Zelensky envolvido, porque ele conhece alguém que fez alguma coisa errada, isso é um sinal de que realmente o Zelensky preza por uma Ucrânia verdadeiramente democrática, mesmo em tempos de guerra. Isso não é pouco. Se a gente comparar com o modelo russo, onde a oposição independente foi praticamente destruída, jornalistas críticos são perseguidos e qualquer questionamento sério, a narrativa oficial vira caso de segurança nacional, você precisa entender que a Ucrânia ela é mais do que um exemplo. Ela é uma nação que precisa ser defendida. Esse contraste é extremamente importante. A Rússia de Putin apresenta uma visão completamente centralizadora, em que o Estado se confunde completamente com o líder. A Rússia é Putin e Putin é a Rússia. Divergência interna é tratada como traição. Já a Ucrânia, com todos os problemas, ainda tem uma sociedade civil ativa, protestos na rua, imprensa relativamente livre, ONGs anticorrupção funcionando, em plena guerra. É um país que ainda está tentando, muitas vezes de forma confusa e para alguns contraditória, caminhar em direção a um padrão mais ocidental, mais próximo da democracia liberal e do capitalismo regulado. Só que esse esforço não está garantido. Ele pode ruir se o sistema político não tiver capacidade de corrigir erros, punir abusos e renovar lideranças. Mas eu pergunto, como no meio de uma guerra? Como dedicar tempo somente a isso no meio de uma guerra? E aqui eu não estou dizendo para fingir que não esteja acontecendo corrupção. Eu estou sendo realista com a situação. Mas eu quero saber a sua opinião sobre isso aí nos comentários.
Se você é novo por aqui, por favor, se inscreva, ative o sino, deixe um comentário, o seu like e compartilhe o vídeo com um amigo. Um grande abraço, até a próxima.